Preste atenção a estas imagens da câmera de segurança. Novembro de 2019, um corredor estéril em uma instalação de cuidados paliativos em Bozeman. Luzes suaves no teto. Uma enfermeira com uniforme azul marinho sai do quarto 214 com o prontuário na mão. Atrás dela, uma senhora idosa, em um roupão claro, arrasta-se para frente em um andador, com o tubo de oxigênio se arrastando como uma fina linha de vida. A mulher para. A enfermeira se vira. Por 6 segundos elas se encaram. Então a mulher mais velha estende as mãos trêmulas. Elas se abraçam. Os ombros da mulher idosa começam a tremer. Soluços profundos e silenciosos. A enfermeira a segura com firmeza, com uma palma firme entre as omoplatas e a outra embalando a nuca. Nenhum som, nenhuma palavra, apenas aquele abraço mútuo e silencioso. O clipe termina. 6 segundos. 4 anos depois, a enfermeira daquele corredor seria encontrada executada nos pinheiros remotos das montanhas Bridger. E esses mesmos 6 segundos seriam apresentados no Tribunal de Sucessões como suposta prova de manipulação emocional, de dependência calculada, de um longo golpe para roubar uma fortuna de 8,2 milhões de dólares americanos dos herdeiros legítimos de uma mulher moribunda. Mas a filmagem não revela nada disso. Ela captura um instante cru de gratidão, um momento desprotegido de conexão humana, uma razão pela qual uma mulher que sobreviveu a todas as previsões médicas escolheu deixar todo o seu legado para a pessoa que apareceu, semana após semana, ano após ano, quando quase ninguém mais o fez. 19 de abril de 2023, 7h42. Trilha do Canyon Bridger, Floresta Nacional de Gallatin. Um caminhante solitário chega ao topo de uma colina e congela. A 20 metros do caminho estreito, meio escondida por pinheiros contorcidos e agulhas caídas, uma mulher jaz de bruços, em meados dos 50 anos, imóvel. Ele se aproxima, vê o único ferimento escuro na base do crânio dela, recua e liga para o 911. Os delegados do xerife do condado de Gallatin chegam em 33 minutos. Eles confirmam um ferimento de bala, estilo execução, com entrada no occipital, nenhum ferimento de saída, sem ferimentos de defesa, sem sinais de luta, tempo estimado da morte, menos de 24 horas antes. Em algum momento durante a noite de 18 de abril, a vítima é Audrey Fisk, 53 anos, enfermeira registrada em cuidados paliativos, vivia sozinha em uma pequena casa com revestimento de cedro no extremo oeste de Bozeman. Seu Subaru Forester está localizado a 3 km de distância, na estrada 74 do serviço florestal, um ramal madeireiro esburacado raramente usado tão cedo na temporada. As chaves ainda estão na ignição, bolsa, telefone, carteira intocados no banco do passageiro, aliança de ouro de um casamento que terminou de forma amigável 15 anos antes, relógio de prata simples. Nada foi levado. Isso não foi um roubo, isso não foi aleatório, isso foi direcionado, preciso, profissional, para descobrir quem puxou o gatilho. Os investigadores tiveram que rastrear 17 anos de devoção silenciosa. Audrey Fisk nasceu e foi criada em um rancho da família a 30 milhas de Billings. Céus imensos, trabalho duro, responsabilidade precoce. Ela sabia desde a infância que queria ser enfermeira. Financiou sua graduação com turnos noturnos em uma lanchonete e trabalho de verão no rancho. Formou-se em 1995. Passou seus 20 anos no mundo de alta adrenalina da medicina hospitalar, noites de UT, Paulo, caos no pronto-socorro, códigos que terminavam em silêncio. O ritmo a mantinha atenta, mas eventualmente quebrou algo dentro dela. Em 2005, aos 35 anos, ela fez a transição para os cuidados paliativos. Um paciente, uma casa, um fim de cada vez. O trabalho era mais lento, mais pesado, mais íntimo. Ela se destacou nisso. Os pacientes a chamavam pelo nome. As famílias apoiavam-se nela. Ela tinha uma habilidade incomum de sentar-se na dor, sem recuar, de falar a verdade gentilmente, de fazer o medo parecer menos sufocante. Na primavera de 2006, a agência a designou
mudou para Estelle Bishop, 67 anos, recém-diagnosticada com câncer de mama em estágio 3. Estelle morava em uma casa contemporânea térrea nos arredores de Bozeman, janelas do chão ao teto emoldurando a cordilheira Bridger, paredes forradas de livros e fotografias de uma vida bem viajada. Seu marido Langston, um incorporador imobiliário autodidata que havia moldado grande parte do centro de Bozeman, havia morrido de ataque cardíaco no ano anterior. Ele a deixou com quase 9 milhões de dólares em ativos, investimentos, propriedades, contas líquidas e uma casa que de repente parecia grande demais. Estelle tinha 2 filhos adultos, Julian, 43 anos, sócio de uma empresa de fusões e aquisições em Denver, Paige, 40 anos, vice-presidente sênior em uma empresa de tecnologia de Seattle. Ambos tinham carreiras exigentes, famílias jovens e casas a 3 fusos horários de distância. Audrey começou com 3 visitas programadas por semana, controle de sintomas durante a quimioterapia, cuidados com o catéter, controle de náuseas, avaliações emocionais. Estelle apreciava a franqueza de Audrey, nenhuma alegria falsa, nenhuma promessa vazia. Elas conversavam sobre os últimos dias de Langston, sobre os netos que moravam longe demais para visitar com frequência, sobre os pequenos arrependimentos que surgem quando o tempo fica curto. O câncer entrou em remissão no início de 2007. A designação formal de Audrey terminou, mas Estelle manteve contato, telefonemas, bilhetes escritos à mão, o almoço ocasional em um café de Bozeman. Elas haviam se tornado amigas. 3 anos depois, o câncer retornou, metastático, nos ossos, incurável. Estelle pediu à agência especificamente por Audrey. Audrey retornou. 4 visitas por semana agora. Bombas de dor, ajuda de mobilidade, noites em que Estelle não conseguia dormir e Audrey ficava mais tempo do que o protocolo permitia. Julian voou 2 vezes naquele ano, uma vez para o Natal, uma vez para o aniversário de Estelle. Paige conseguiu fazer uma visita perto do Dia de Ação de Graças. Ambos saíram cedo para pegar voos, citando prazos de trabalho, eventos escolares. Eles ligavam com regularidade suficiente. Eles amavam a mãe. Eles estavam simplesmente ocupados. Audrey não estava ocupada. Ela estava presente. Em 2010, a doença atingiu um platô frágil. O tratamento agressivo retardou a progressão. Estelle vivia em uma espécie de estado suspenso, sem declinar rapidamente, nem melhorar. Audrey reduziu para 2 visitas semanais. Ainda vinha, ainda escutava, ainda se lembrava de detalhes. A forma como Langston tomava seu café, o nome do cachorro de infância de Estelle, a música que tocou no casamento deles. Os filhos de Estelle apareciam nos feriados principais, breves, educados, sempre com um olho na passagem de volta. Audrey ficava nos longos períodos intermediários, quartas-feiras comuns quando a dor aumentava, domingos tranquilos, quando a solidão apertava mais forte. 2015. O câncer avançou novamente. Fígado, pulmões. Os oncologistas deram 2 anos. Estelle tinha 76 anos. Audrey retornou aos cuidados intensivos. 4 a 5 visitas semanais. Modo paliativo total. Conforto acima da cura. Dignidade acima de tudo. Nos 8 anos seguintes, Audrey foi uma constante naquela casa. Mais de 1.800 visitas documentadas. Em janeiro de 2023, o total ultrapassava 2.200. Julian e Paige combinados, talvez 50 visitas ao longo desses 17 anos. Estelle percebeu. Ela disse a Audrey repetidamente: "Você é mais família para mim do que qualquer outra pessoa tem sido em anos." Audrey sempre desviava. "Estou apenas fazendo o que sou paga para fazer." Mas ambas entendiam a verdade mais profunda. Novembro de 2019, Estelle, com 80 anos, havia suportado uma semana brutal, picos de dor, exames desanimadores. Audrey ficou até tarde, ajustando a morfina, segurando sua mão através de ondas de náusea. Quando ela finalmente pisou no corredor para ir embora, Estelle a seguiu com seu andador. Parou-a, estendeu as mãos. Elas se abraçaram. Estelle chorou. Audrey
assegurou. A câmera do corredor gravou tudo. 6 segundos de humanidade não roteirizada. Estelle viveu por mais 3 anos. No final de 2020, ela revisou discretamente seu testamento, não por meio da empresa de Julian, um advogado particular de confiança que ela conhecia desde os anos 1980. 3 médicos independentes a avaliaram primeiro. Testes cognitivos, avaliação de capacidade, todos unânimes, totalmente competente, sem deficiência, entendia perfeitamente as implicações. Testamento anterior, patrimônio dividido igualmente entre Julian e Paige, aproximadamente 4,5 milhões de dólares americanos cada. Novo testamento, 500 mil dólares americanos para Julian, 500 mil dólares americanos para Paige. O saldo, 8,2 milhões de dólares americanos para Audrey Fisk. Estelle disse ao advogado: Audrey esteve aqui em todas as recorrências, em todas as internações, em todas as noites em que pensei que não iria acordar. Meus filhos têm suas próprias vidas. Audrey escolheu tornar a minha suportável. Isso importa mais do que sangue. Ela instruiu que seus filhos não fossem informados até depois de sua morte. 14 de janeiro de 2023. Estelle morreu pacificamente em casa. Audrey estava ao seu lado, segurando sua mão enquanto sua respiração desacelerava e parava. Julian e Paige chegaram para o funeral, um pequeno culto em uma capela de Bozeman. Audrey compareceu, sentou-se na última fileira, saiu sem falar com a família. 2 semanas depois, o advogado os chamou ao seu escritório para a leitura. Eles entraram esperando uma divisão de rotina, ouviram os legados, sentaram-se em um silêncio atordoado. Julian o quebrou. Isso tem que ser um erro. O advogado leu novamente, produziu as 3 declarações juramentadas de competência. A voz de Paige se elevou. Quem diabos é Audrey Fisk? A enfermeira da sua mãe, respondeu o advogado. Por 17 anos, fúria se seguiu. Manipulação, influência indevida, exploração de uma mulher frágil e solitária. Eles iriam contestar imediatamente. O advogado alertou. O testamento foi meticulosamente construído. 3 médicos, intenção clara. Contestar drenaria tempo e dinheiro com poucas chances de sucesso. Eles não ouviram. Inventário aberto, bens congelados. Julian e Paige contrataram investigadores particulares. Antecedentes de Audrey impecáveis, nenhum histórico criminal, sem sinais de alerta financeiros, 17 anos de trabalho em cuidados paliativos, paciente após paciente solicitando seu retorno. Os investigadores puxaram imagens arquivadas de segurança da instalação de cuidados paliativos. Encontraram o clipe do corredor de novembro de 2019. Julian e Paige assistiram a ele obsessivamente. Viram lágrimas, viram vulnerabilidade, viram dependência, prova. Eles insistiram. Aliciamento, coerção emocional ao longo de anos. Eles enviaram a filmagem para o Tribunal de Sucessões. Março de 2023. Audiência do Condado de Gallatin. Seu advogado tocou os 6 segundos repetidamente. Argumentou um padrão de manipulação. O advogado de Audrey, trabalhando com base em honorários de risco, chamou psicólogos geriátricos, especialistas em ética de cuidados paliativos e especialistas em luto. Eles dissecaram o clipe. Estelle inicia o contato. Abraço mútuo. Nenhuma coerção visível. Isso é gratidão autêntica. Após 17 anos de cuidados compassivos. Não um